Agora que já sabemos resolver as equações cúbicas com a fórmula de Tartaglia-Cardano, veremos em especial uma equação cúbica que foi crucial para o desenvolvimento das ideias de números complexos. Então, a cúbica em questão que nós vamos estudar é essa daqui, x ao cubo igual a 15x mais 4. Vamos resolver essa equação de duas maneiras. A primeira maneira por tentativa e erro e a segunda maneira determinando a sua solução por meio da fórmula de Tartaglia-Cardano. Então, por tentativa e erro, como seria isso? Vamos atribuir valores a x e tentar verificar qual desses números satisfaz essa igualdade. Por exemplo, se x for 1, então vou substituir na equação 1 ao cubo, que é igual a 1. Será que é igual a 15 vezes 1 mais 4? Ora, 15 vezes 1 mais 4 dá 19. E 1 é diferente de 19. Então, 1 não é a solução dessa equação. Então, vamos passar para 2. 2 ao cubo, 8. Será que 2 ao cubo é 15 vezes 2 mais 4? A gente percebe que não, pois é 34. Então, 8 é diferente de 34. E se x for 3? Da mesma forma. 3 ao cubo, estamos substituindo no primeiro membro da equação, dá 27. Será que isso é igual ao substituirmos 3 no segundo membro da equação? Ou seja, 15 vezes 3 mais 4? Percebemos que também não é. E por fim, se x for 4, 4 ao cubo, 64. 15 vezes 4, 60, mais 4, 64. Ora, então, descobrimos que uma raiz dessa equação vale x igual a 4. Então, se há uma raiz, há uma solução real para essa equação. Geometricamente, a gente pode interpretar da seguinte maneira. A primeira equação, por ser uma cúbica, o gráfico é expresso em vermelho. E a segunda equação, nós identificamos como uma reta, é expresso em azul. Perceba que há interseções entre esses dois gráficos, especificamente naquele ponto onde x é igual a 4, o valor de y vale 64. Então, há um sentido real por trás dessa equação. Há uma solução palpável para a época que os matemáticos conheciam. Agora, como seria resolver essa equação usando a fórmula de Tartaglia-Cardano, que já vemos que é verdadeira, já havíamos demonstrado essa fórmula. Então, usando a fórmula na equação, nós temos o seguinte. Primeiro passo, vamos identificar quem é P e quem é Q nessa equação. No caso, P igual a 15, lembrando que é o número que multiplica o x, na variável, e o Q é o termo independente, que nessa equação vale 4. Depois disso, vamos determinar o valor de A e de B, dado por essas expressões, e após os cálculos, nós vemos que o A é 4 sobre 2, porque o nosso Q é 4, e o B fica 4 sobre 2 ao quadrado menos 15 sobre 3 ao cubo. Após os cálculos, percebemos que A é igual a 2 e B vale menos 121. Então, substituindo na equação da fórmula resolutiva de Tartaglia-Cardano, esses valores de A e de B, encontramos que x é a raiz cúbica de 2 mais a raiz quadrada de menos 121, mais a raiz cúbica de 2 menos a raiz quadrada de menos 121. Ora, mas a raiz quadrada de um número negativo não é um número real. Se tivermos com o mesmo espírito do que os nossos professores do ensino básico nos ensinaram há tempos atrás, a gente simplesmente falava, não, isso aqui não tem solução, não há solução real. Mas acabamos de ver, ainda há pouco, que existe sim uma solução real. X é igual a 4. X é a solução dessa equação. Então, o que aconteceu? A fórmula falhou? Entendemos que não falhou, porque há uma demonstração matemática rigorosa para a mesma. E como então sairmos dessa encruzilhada? Então, um matemático chamado Bombelli teve uma ideia excepcional. Bombelli percebeu, mesmo não se sentindo muito à vontade, e por que eu falo sobre isso? Manipular esses números diferentes dos reais, os matemáticos já faziam. Eles já manipulavam números de raízes negativas. Mas eles não entendiam, não percebiam um sentido para aquilo. Era simplesmente manipulações algébricas, sem aplicação nenhuma. E Bombelli percebeu
mesmo não sentindo a vontade, que se ele pegasse o número 2 mais raiz quadrada de menos 1 e elevasse ao cubo, aplicando todas as ideias que ele sabe de números reais, ele chegaria na seguinte conclusão. Bom, isso é um cubo da soma de dois termos. A gente desenvolve o cubo do primeiro, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Bom, 2 ao cubo é 8. 3 vezes 2 ao quadrado vezes a raiz de menos 1, 2 ao quadrado é 4 vezes 3, 12. Por mais que eu não saiba o que significa esse raiz de menos 1, 12 vezes algum número é 12, aquele número, 12 raiz de menos 1. Da mesma forma, 3 vezes 2, 6. Só que raiz de menos 1 ao quadrado, usando de forma indiscriminada a simplificação dessa raiz com essa potência, eu vou supor que esse número vale menos 1. Então, raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, simplificando a raiz com o expoente, vale menos 1. Então, 6 vezes menos 1, menos 6. E raiz quadrada de menos 1 ao cubo pode ser vista como raiz quadrada de menos 1 ao quadrado vezes raiz de menos 1. Raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, nós já vimos que é menos 1, vezes raiz de menos 1 vai dar menos raiz de menos 1. Então, ali, juntando os termos semelhantes, 8 menos 6, 2, e 12 raiz de menos 1 menos raiz de menos 1, ora, é 11 raiz de menos 1. Perceba que a gente está usando procedimentos que não são seguros matematicamente, apenas usando a ideia de conhecimentos prévios, pois nessa época não se conhecia essa raiz de número negativo. Introduzindo o número 11 para dentro do radical, fica 11 ao quadrado, no caso 121, vezes menos 1, vai dar raiz de menos 121. Então, concluindo, 2 mais raiz de menos 1 ao cubo é 2 mais raiz quadrada de menos 121. Bombelli também percebeu que, de forma análoga, 2 menos raiz de menos 1 ao cubo é 2 menos raiz de 121, fazendo as mesmas ideias que nós acabamos de realizar. Com essa ideia de Bombelli em mãos, vamos voltar à nossa equação para resolver com a fórmula de Cardano-Tartaglia. Bom, usando a fórmula na equação x ao cubo igual a 15x mais 4, nós já havíamos feito todos esses cálculos. Determinamos o valor de P e de Q, descobrimos o valor de A e de B e substituímos na equação, encontrando raiz cúbica de 2 mais raiz quadrada de menos 121 mais raiz cúbica de 2 menos raiz quadrada de 121. Só que agora, com a sacada de Bombelli, percebemos que 2 mais raiz quadrada de menos 121 pode ser substituída por 2 mais raiz de menos 1 ao cubo. Da mesma forma, 2 menos raiz de 121 pode ser substituído por 2 menos raiz de menos 1 ao cubo. Simplificando os radicais, encontramos 2 mais raiz de menos 1 mais 2 menos raiz de menos 1. Supondo que esses números, raiz de menos 1 menos ele mesmo, dê zero, nós encontramos 2 mais 2, que é igual a 4. Percebemos então que de fato não há erro na fórmula de Tartaglia-Cardano. Pela fórmula encontramos que x é igual a 4 e pela nossa interpretação geométrica também encontramos que x é igual a 4. Então há um sentido real por trás disso tudo. Os matemáticos, por essa descoberta de Bombelli, não podem simplesmente agora deixar essas raízes negativas de lado, pois de fato havia um sentido geométrico por trás, e isso era crucial para a interpretação desses novos números. Foi a partir disso que começou-se a desenvolver toda uma teoria desses números que são chamados de números complexos, né? Foi na resolução de equações cúbicas, onde apareceram essas raízes negativas, em que os matemáticos não podiam mais deixar de lado, pois havia uma interpretação geométrica real por trás. A partir disso, nós podemos fazer algumas inferências. Parece haver sentido para números como raiz de menos 1, tais que raiz de menos 1 ao quadrado vale menos 1. Mas qual o sentido disso? Nos números reais, nós sabemos que o quadrado de qualquer número é sempre positivo. Nesses novos números, estamos supondo que essa raiz de menos 1 ao quadrado resultou em um número negativo. Então, parece haver sentido, mas qual sentido?
Euler, depois de muito tempo, ele usou uma notação para essa raiz aí especial. Essa raiz de menos 1, ele anotou algebricamente por i. Então, nós podemos dizer que i ao quadrado vale menos 1 através dessa notação. Mas ainda assim, há um engasgo em nosso conhecimento de entendermos melhor procedimentos com esses novos números, né? De fato, a gente pode manipular livremente. Considere o seguinte paradoxo, chamado de Bernoulli. Menos 1, ele pode ser visto como i ao quadrado, de acordo com essa notação de Euler. Mas i ao quadrado, supondo válidas as potências, né, é i vezes i. Mas i, nós vimos que é raiz de menos 1. Então, raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1. Ora, então, multiplicando, então, o mesmo radical tem o mesmo índice, multiplico os dois números dentro da raiz, fica raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1, que vai dar raiz de 1. Ora, mas sabemos que raiz de 1 vale 1. Então, menos 1 é igual a 1. Percebam que trabalhar com esses novos números de forma arbitrária gera contradições extremamente difíceis de se explicar. Então, a gente precisa aprofundar bem o que é um número complexo e como manipular com esses novos números. Mas esse é assunto das nossas próximas aulas. Surge então uma necessidade de uma definição, né? Esses novos números precisam ser bem definidos para que as coisas não fiquem com esses paradoxos ou essas contradições dentro da matemática, né? Então, esses novos números, vamos chamá-los de números complexos, né? Então, só repassando o que nós vimos nessa aula, vimos que a equação cúbica x ao cubo igual a 15x mais 4 foi crucial para o desenvolvimento da ideia dos números complexos. Tempos depois, Euler denotou uma expressão algébrica para uma raiz especial, que é a raiz de menos 1, também chamado como unidade imaginária, de maneira que i quadrado resulte em menos 1, ou seja, há um número que elevado ao quadrado resulta negativo. Por conta de manipulações não tão usuais, paradoxos difíceis de se explicar à primeira vista podem aparecer. Por isso faz imponente uma definição precisa sobre esses novos números, para que a manipulação seja satisfatória. Então, como diria Gauss, na matemática não há controvérsia verdadeira. A gente precisa definir bem as coisas para entendermos melhor todo o contexto.